Chega mais, que estamos de volta para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula já aqui de Educação Física, né? Aqui com o professor Júnior. Então, hoje vamos falar de mais uma luta, de uma arte marcial. E a de hoje é uma das lutas mais praticadas aqui no nosso país, aqui no Brasil, gente, tá? Então, hoje a gente vai falar de Jiu-Jitsu, né? Uma das artes marciais que são muito praticadas nas academias, clubes, né? Até em praças, em competições também, tá? Então, o Jiu-Jitsu é uma das artes marciais muito conhecidas aqui no nosso Brasil e uma das mais praticadas. Então, vamos conhecer um pouquinho de como surgiu essa luta, né? Que é o Jiu-Jitsu. Então, jiu-jitsu é uma arte marcial de raiz japonesa, então já sabemos que de raiz japonesa, então veio do Japão, que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, tá? Vou estar aqui circulando, ó. Alavancas, torções e pressões, tá? Para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Tá? Então, é uma das principais características, né? Esses golpes aí do jiu-jitsu. Né? É tanto que é uma luta que envolve muito, né, o chão. Né? Praticamente quase o tempo todo os lutadores estão no chão, né, tentando dominar o oponente. Né? E uma das artes marciais também muito parecidas com o judô, que a gente já viu nas aulas anteriores. Literalmente, Ju em japonês significa suavidade. Então vamos conhecer um pouco de o significado do nome, né? Ju significa suavidade, né? Brandura. E jutsu, arte, então técnica também. Daí seu sinônimo literal, arte suave. Tá? Por que arte suave? Porque é um tipo de luta que não se utiliza muito chutes, não utiliza socos, né? Não tem tanta agressividade. É mais uma luta que os oponentes, né, se agarram, né, e tentam derrubar um ou outro e apenas dominar, imobilizar, tá? Não é algo que dá chutes, socos, né, para bater, né, ter muito contato e começa a sangrar o adversário, tá? Não tem muito isso. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que, no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, né, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças, necessitando então de um método, né, de defesa sem armas. Tá? Como praticamente todas as lutas, né, surgiu praticamente disso, né, das guerras, da época, né, que eles inventavam esses tipos de luta para como se fosse uma defesa, né? Ah, estou aqui em algum lugar, tá ocorrendo uma ação e não tenho armas, então vou ter que me sobreviver, né? Me defender com o meu próprio corpo, tá? Então assim que eles pensavam. Como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, já que os samurais vestiam armaduras, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. Tá? Veja aí essa imagem, né, de dois atletas aí, dois lutadores, né, fazendo seus golpes, tentando um imobilizar o outro. Né? Então um puxa, outro agarra e outro empurra e assim vai. Então, o jiu-jitsu assim nascia de sua contraposição ao kenjutsu e outras artes ditas rígidas, em que os combatentes ali, né, que estavam envolvidos, portavam espadas ou outras armas. Vamos seguir. Foi quando a arte marcial ganhou novos rumos, quando um cérebro, tá, instrutor da escola japonesa, Kodokan, decidiu ganhar o mundo e provar a eficiência de seus estrangulamentos e chaves de braço contra o oponente de todos os tamanhos e estilos. Tá? Foi quando o jiu-jitsu já começou, né, a crescer e eles quererem levar,
né, o jiu-jitsu para outros ambientes, para outros lugares, né, e criar mais novas métodos e técnicas. Foi quando o jiu-jitsu chegou no Brasil, né, e hoje nós temos o jiu-jitsu brasileiro, né? A história do jiu-jitsu brasileiro remonta ao século XIX, tá? Então foi nesse século aí, tá? Nessa época que o jiu-jitsu brasileiro começou a surgir e está diretamente relacionada com o aparecimento da escola de judô Kodokan em 1882, quando o Jigoro Kano é quem? Vocês lembram? É o criador do judô. Desenvolveu um método desportivo que reunia as técnicas menos perigosas do jiu-jitsu, onde privilegiava, né, um domínio da luta tanto em pé como no solo. Então, o jiu-jitsu brasileiro ele é uma forma de jiu-jitsu, né, mais calma, né, menos perigosa. Então, eles utilizam de técnicas menos perigosas, mais calmas. O jiu-jitsu brasileiro é um estilo de jujutsu ou jiu-jitsu japonês que foi desenvolvido no Brasil pela família Gracie, tá? Um nome marcante aí do jiu-jitsu brasileiro. Trata-se de uma arte marcial que reflete um desporto de combate e revela um sistema de defesa pessoal, tá? Então, praticamente, né, todas as lutas, o maior privilégio, a maior característica da maioria das lutas é a defesa pessoal, né? Que se concentra no imobilizar da ação do adversário. Né? A defesa pessoal, você se auto-defender e imobilizar o adversário. O jiu-jitsu brasileiro pode ser classificado como uma ciência exata dos movimentos coordenados de defesa pessoal, tá? Mais uma vez aqui, embasando, né? A defesa pessoal, que utiliza alavancas de bloqueios de respiração sem magoar o seu agressor, mas que o forçam a desistir dos seus intentos, tá? Então, eles utilizam não para magoar, agredir, nem machucar, né? Nem lesionar os atletas, tá? Os lutadores. Mas eles utilizam desse tipo de técnicas, né? Para que o outro oponente desista, porque ele sabe que ali não, se continuar, não vai aguentar, né? Então ele tem que pedir arrego, digamos assim. E aí acaba perdendo a pontuação e o que está, né, fazendo a técnica, fazendo o golpe, acaba ganhando pontuação. Atualmente, o jiu-jitsu é um esporte reconhecido e regulamentado, né, em nosso país, aqui no Brasil, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Então, nós já temos uma confederação brasileira, né, dessa luta aqui, em nível regional. Há também as federações estaduais. As principais competições nacionais são o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Equipes e o Campeonato Brasileiro de Estreantes. Tá? São grandes eventos aí que acontecem aqui no nosso Brasil. Tanto em nível já, né, nacional, Brasil, mas também já envolve os regionais. Tá? Então veja que é uma das lutas que realmente é mais praticada aqui. Porque tem lutas, né, que é praticada aqui no Brasil, mas o único evento é as Olimpíadas, por exemplo. Tá? Então, veja que o jiu-jitsu ele já é mais separado, né? Mais visto em outras regiões, já tem outros tipos de campeonatos, né, espalhados pelo Brasil, né, no nosso país. Então, gente, era isso, para vocês conhecerem um pouco do jiu-jitsu, né, de como ele foi criado lá no início, né, quando ele chegou no Brasil e como foi adequado aqui no Brasil, né? Que o jiu-jitsu ele foi um pouco adequado quando chegou aqui no Brasil, né? Conhecemos a família que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, a escola também, né? Quem foi o responsável. Então, muito obrigado pela participação de vocês nas nossas aulas, tá, gente? Deixa aí um legalzinho, ok, né? Gostei, tá? E
Não entendeu, repete, tá? Porque vai ter questionário para vocês responderem, então atentos aí nos exemplos, nos conteúdos que estão sendo transmitidos. Tá? Então aguardo vocês na nossa próxima aula para conhecermos mais outro tipo de luta. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tá bom? Valeu!